Tá surdo então? Eu tô falando aqui desde o início. Problema no ouvido. Tem que lavar. Que susto, achei que eu que não tava conseguindo escutar só. Todo mundo tá quieto, vou ficar quieto também. Que absurdo. Até o AB é surdo? Aí não, Joãozinho. Todo mundo tá conseguindo entrar lá no grupo? Não sei. Ah, Ana, eu não recebi o seu segundo trabalho, você enviou o primeiro. Mas eu não recebi o segundo, não. Não? O segundo, não, você só viu o primeiro. Ó, cadê? Então é de novo. Às vezes eu esqueci. Quando Ó, acabar essa aula, eu já... Olha o seu trabalho aqui, ó. Isso aqui, não sei porque que você enviou para mim, é física, daí... Não, né? Isso aqui é matéria de física, saiba.
Aí tem umas partes aqui que é da matemática, mas isso aqui é só o primeiro trabalho, né? Ó, conjunto, pontos, as fração. Isso aqui é só o primeiro trabalho. E isso aqui, do conjunto também. Bem do conjunto. Cadê o segundo trabalho, né? Que é esse aqui, dos triângulos. Daí eu não vi, né? Daí tá faltando esse aqui. Ver quem mais tá aí. Ô, João, me diz pra mim, que João que é esse aqui, ó? Quem que é XX João XX? Que não me enviou o nome. Daí tem 2 João na sala. Como que eu vou saber que João que é? O idiota. Deve ser Joãozinho esse É aí. o João Gabriel. É o João Gabriel esse. Esse bobão foi colocando XX no nome. Então, o João Gabriel. Bem. Deixa eu ver quem mais tá aqui, ó. Acho que só o analista que tava aqui que não falta entregar o trabalho. O resto não aparece nas aulas, né? Então, Não. Sei que o Adilson tá sem nenhum material, ele não tá em Londrina, ele tá lá num sítio, ele não tá com internet para ficar entrando em aula, por isso que ele não tá entrando e não tá entregando nada. Entendi. Esse aí vai ser muito bom o ano dele, produtivo. Ai, ai. Vamos lá, então. E aí, professor? E aí, tudo bom? Tudo? Bem. Na última aula a gente viu a parte do triângulo das relações trigonométricas, né? A gente viu, então, isso aqui, né? O triângulo, todas as informações que nós temos nele e as fórmulas para achar elas, né? Bom, agora a gente vai ver a parte em que nós vamos ter determinados valores do lado do meu triângulo, né? Só que somente um. E com somente um desses resultados, desses valores laterais do triângulo, nós não conseguimos achar outros valores, né? Porque pelo menos a gente precisa de 2 para conseguir achar os outros. Como é que vai fazer isso? É isso que a gente tem a trigonometria daí no nosso triângulo, né? Porque com o ângulo agora, nós vamos conseguir achar as outras informações que falta no meu triângulo. Então, se eu tenho pelo menos um lado e um ângulo desse meu triângulo, aí a gente consegue achar as outras informações. Como a gente vai fazer para achar elas? Seguindo determinadas regras e fórmulas para conseguir calcular elas, tá? Bom, então antes, a gente viu no Teorema de Pitágoras, certo? Que esse triângulo aqui, o triângulo retângulo, a gente utilizava ele da seguinte maneira. A gente tinha a hipotenusa, que era esse Hzinho aqui, e a gente tem os catetos, né? Esses dois. Só que agora, quando a gente for trabalhar essa parte da trigonometria, nós vamos chamar esses catetos de uma maneira diferente, dependendo do ângulo que nós estamos estudando, tá? Então, tudo vai depender do ângulo a ser estudado. Então, fica da seguinte maneira. A gente tem, então, aqui, ó, as duas situações, né? Essa daqui e essa outra. A primeira situação que a gente tem, a gente está estudando o ângulo aqui no meu ponto A. Esse é o ângulo que está sendo estudado. Aí o que acontece? Quando nós estamos analisando o ângulo que surgiu nesse ponto, os catetos vão receber o seguinte nome. O cateto que está logo ao lado do meu ângulo, né, na mesma reta que ele é formado, ele vai ser chamado de adjacente. E o outro cateto que está logo do outro lado vai ser chamado cateto oposto, tá? O que acontece?
Isso também vai valer para quando nós estivermos estudando o cateto, essa outra situação, essa outra posição. E a forma de se nomear é a mesma. Tá? Bom, o cateto que tiver logo do lado aqui, né, for o segmento que forma o meu ângulo, é o adjacente. Sempre que está oposto é o cateto oposto, né, o que está logo do outro lado aqui do meu ângulo. Tá? Então é assim que a gente vai diferenciar esses dois catetos, ok? Bom, por que a gente tem que saber essas informações? Porque é com elas que nós vamos utilizar para conseguirmos calcular esses valores desconhecidos. Nós precisamos saber qual é o cateto que nós temos que utilizar as nossas fórmulas. Senão, é errado. Tá? Senão a gente não tem uma informação correta das contas que iremos fazer. Bom, então, quais são as contas que nós vamos fazer? Quais são as relações que nós podemos tirar disso? Tá? São as relações com o seno, o cosseno e a tangente. Bem, e cada um deles vai ser diferente. A primeira relação que nós vemos, então, é do seno. Está sempre nessa ordem. Pensa sempre em seno, cosseno e tangente, que daí sempre vai ficar mais fácil de lembrar. Na matemática, a gente sempre tenta colocar uma ordem nas coisas para conseguir facilitar nossa vida para lembrar. Tá? Nessa parte da trigonometria, sempre vai ser essa relação. Seno, cosseno, tangente. O que acontece? A fórmula é a seguinte. Sempre quando a gente for estudar o seno de um ângulo, nós iremos fazer o cateto oposto a esse ângulo dividido pela hipotenusa. Então, nós temos lá o nosso cateto, que está oposto ao meu ângulo aqui, que está sendo estudado, esse ângulo aqui, vai ser dividido pela nossa hipotenusa. Tá? Sempre vai ser essa relação. Cateto dividido pela hipotenusa, quando nós estivermos estudando, nesse caso, o seno. Tá? Então, você vai olhar para o seu triângulo e qual a informação que você possui? O cateto oposto? É a hipotenusa? Então a gente usa seno. Se eu tiver somente a hipotenusa, eu posso utilizar somente o seno para calcular o valor do cateto oposto? Posso. Porque se eu quero descobrir esse ângulo oposto, se eu utilizo o seno tendo a hipotenusa, a gente consegue descobrir o cateto oposto. Então é como se fosse aquela situação que a gente tinha antes, nesse monte de fórmula aqui. A gente tem que observar quais são as informações que o triângulo me dá, ou que o exercício me propõe, e com essas informações aplicar nas fórmulas que eu conheço, e assim descobrir os valores desconhecidos. Tá? Então aqui mesmo a situação. Se eu te dou a informação de cateto oposto, ou se eu te dou a informação de uma hipotenusa, você pode utilizar essa fórmula para achar o cateto oposto ou a hipotenusa. Tá? E também, se eu tiver te dando as duas informações, o cateto oposto e a hipotenusa, nós podemos fazer a conta para descobrir qual é o valor do seno desse ângulo. Então, além de descobrir os valores dos lados do meu triângulo, nós também conseguimos descobrir o valor do ângulo desse triângulo aqui. Isso também repete as outras classificações, né, do cosseno e para a tangente. A diferença é a fórmula. Qual cateto nós estamos utilizando? Na do cosseno aqui, como nós podemos ver, a gente está utilizando, olha no cosseno, o cateto adjacente dividido pela hipotenusa para trabalhar nessa questão aqui, ó, nessa função. Então, se muda o cateto a ser utilizado no cosseno. Tá bom? Então, o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno o adjacente sobre a hipotenusa. Tá? Agora, a tangente ela vai ser a utilização dos dois catetos, o oposto pela adjacente. Tá? Então, nessa parte da tangente, nós não utilizamos a hipotenusa. A gente ignora ela quando for utilizar a tangente. O importante é saber qual é a ordem a ser utilizada dos catetos. Sempre o primeiro é o oposto e depois a ser dividido pelo adjacente. Bom? E aí, aqui a gente tem, então, as três formulinhas em um lugar só. Dá para ver aqui, ó. O primeiro a gente tem o cateto oposto pela hipotenusa, depois adjacente pela hipotenusa, e o oposto pelo adjacente.
Por que a gente escreve dessa maneira, seno, cosseno e tangente? Porque fica mais fácil da gente criar uma regrinha, ó. Se a gente escreve ele dessa forma aqui, ó, CO dividido pelo CA, né, pela hipotenusa, perdão, a outra informação vai ser CA dividido pelo H e a última informação, CO pelo CA, né? Cateto oposto pela hipotenusa, cateto adjacente pela hipotenusa, cateto oposto pelo adjacente. Então, se a gente for seguir meio que a ordem, ó, dá para observar que o cateto oposto sempre vai vir primeiro que o adjacente, ó. O oposto, depois o adjacente. E é só para lembrar nessa parte da tangente. Ou uma outra forma, que eu gosto de lembrar também, é pensar a palavra de uma marca muito famosa aí de refrigerante, Coca-Cola. Tá? A gente primeiro pensa, ó, Coca, depois, em vez de ser cola, fica Coca de novo. Então, Coca, Coca. É um macetezinho que nós utilizamos aqui, tá? Bom, entendido essas fórmulas, a gente pode, então, fazer o seguinte. Aplicar elas quando a gente tem determinadas situações. Só que, para isso, a gente tem que saber também a informação de determinados ângulos, né? Por quê? Mesmo se eu tenho aqui o valor dizendo que o seno vale essa informação, cateto oposto pela hipotenusa e assim por diante, eu tenho que saber qual é o valor desses ângulos que nós vamos estar estudando. Os ângulos a serem estudados, os mais, pode dizer, importantes aqui, serão sempre esses três ângulos aqui. O de 60, o de 45 e o de 30. Essa tabelinha aqui é extremamente importante nessa parte da trigonometria que nós vamos estudar. Por quê? A imensa maioria dos triângulos, dos exercícios e dos problemas propostos vai ser utilizado essas informações aqui. Essas 6 informações em relação ao seno, cosseno e a tangente dos ângulos de 30, 45 e 60. Então é importante saber essa tabelinha. Se você não consegue decorar essa tabelinha, faz uma marcação, deixa marcado com você um post-it ou no caderno, em uma folha. Sempre tem essa tabelinha para te ajudar quando você for trabalhar nessas situações trigonométricas. Porque a grande maioria das partes vai cair esses ângulos aqui para você resolver. O que acontece? Sabendo dessas informações, você consegue substituir elas nas contas e assim realizar os valores mais facilmente, sem ter que trabalhar com decimal, que vai ter trabalhando com fração, tá? Quem riscou o quadro aqui? Bom, além dessas informações, claro, existe os valores dos outros ângulos, né? E essa tabela gigante aqui com um monte de número decimal. Mas isso aqui é inviável você decorar, né? Isso aqui é impossível. Ninguém consegue decorar uma coisa dessa, né? Tem um monte de números. Todos esses números aqui são infinitos. Só que aqui eu coloquei, né, eles em forma decimal finita, dá um limite para eles, né? Porque eles são infinitos. O que acontece? A gente utiliza isso daqui? Não. Né? Ninguém vai ficar olhando uma tabela dessa maneira. O que muitas pessoas fazem é utilizar a calculadora, tá? Que daí ela vai dar o valor aproximado também, igual a esses aqui, tá? Nos exercícios, quando ele te der um ângulo que não faz parte lá dessa tabela de informação, os ângulos notáveis, os ângulos principais, ele vai te dar a informação do ângulo necessário para se resolver a questão. Ele vai te dar esses decimais aqui no exercício. Se o exercício não der essa informação aqui, essa informação quebrada, esse decimal, aí você tem um problema. O que você teria que fazer? Você teria que descobrir a informação daquele ângulo, tá? Só que essa parte de descobrir a informação de ângulos que não são parte desses três aqui, vocês ainda não sabem, tá? Isso aqui é uma parte lá para outro bimestre ou para outros anos até, que a gente vai aprender soma de arcos trigonométricos. Então, vocês não estão preparados para isso ainda. É só uma informação a mais para vocês. Tá? Não precisa se preocupar com essa parte aqui dos ângulos quebrados, porque o texto ou os problemas têm que tirar eles. Bom, e aqui eu dei um exemplo. Dei tanto um exemplo formando as informações dos lados do meu triângulo, como eu dei um exemplo informando o ângulo que eu quero descobrir o outro lado desconhecido. Bem, como que foi feito então? No caso, ambas foram feitas utilizando o seno, tá? Você podia utilizar outra informação aqui sem ser o seno? Deixa eu ver.
Dá para fazer. Aqui você poderia usar o Pitágoras e achar a outra informação da lateral desse triângulo, e aí utilizar tangente ou utilizar cosseno, achar o valor desse ângulo aqui, desse y. Também daria para fazer assim. Uma outra maneira que poderia fazer nesse caso aqui desse outro triângulo, você utilizar também a tangente. A tangente também seria possível realizar o cálculo aqui para descobrir esse x, ou também o cosseno. Tá? Tem várias e várias maneiras que a gente consegue aplicar as fórmulas aqui. É diferente daquelas outras que a gente tinha antes, que cada uma fórmula tem um determinado valor a ser utilizado. Né? Se eu tenho esse e esse, eu só posso utilizar aquela fórmula. Não. Aqui na trigonometria do triângulo, as três fórmulas dá para serem usadas em várias e várias situações. É muito difícil eu precisar ter que utilizar somente uma fórmula em uma determinada situação, porque as outras também vão ser fáceis de ser aplicadas ao mesmo problema. Tá? E aí, por fim, eu tinha te dado esse exercício para vocês fazerem de tarefa, né? E aí tinha acabado essa aula. Gente, todo mundo entendeu o que foi o que eu falei para vocês, o que eu expliquei? Alguém tem alguma dúvida? Fala aí, quem tem dúvida? Escrevendo no chat. O que o João quer falar? Fala, João. Não, mandando negócio sem querer. Ninguém tem dúvida nessa parte? Ninguém teve uma questão no livro que não entendeu? Ou no trabalho? Não passei trabalho disso aqui ainda, passei? Deixa eu ver. Não, passei sim. Não, pera. Não, essa parte eu não passei o trabalho ainda, não. Eu tenho que fazer o trabalho para vocês ainda nessa parte. Sobre o que é o terceiro trabalho lá? O primeiro e o segundo bimestre lá? Pera. Eu tô olhando o primeiro bimestre. Calma aí. Aqui. Aí, ó. O trabalho dos ângulos, ó. Vim aqui para resolver os exercícios, né? Ninguém ficou com dúvida. Esse daí eu não entendi o 4. O 4? Mas esse aqui ainda é da próxima aula. Esse aqui a gente vai ver ainda, por causa que esse aqui não é um triângulo retângulo. Tá? O que a gente aprendeu foi calcular a trigonometria de um triângulo retângulo aqui, ó, tá vendo? Esses dois primeiros. Esses aqui de baixo, ó, o 3, o 4, o 5, o 6, o 8, o 9, eles são pro outra matéria, tá? Eles são da outra matéria ainda. Eu pensei que eu tinha faltado na aula. Não, mas eu dei essa aula para vocês no YouTube. Tá lá no YouTube essa aula. Todas as aulas que eu tô dando aqui para vocês, gente, é só revisão, tá? Depois que a gente vai começar com matéria nova. E a matéria nova vai ser só circunferência. Deixa eu ver aqui, ó. Lá no canal, ó. Ó, essa aula aqui, ó. A aula 8 de vocês aqui, ó. É a aula dessa parte de trigonométrica em qualquer triângulo. A aula que eu estou dando para vocês agora, essa daqui, ó, a aula 7. A trigonometria de um triângulo retângulo. Tá? Mas todas as aulas que eu dei, por enquanto, aqui no Zoom com vocês, foi só revisão das aulas que eu já tinha dado. Certo? Depois vai ter matéria nova. Chegou mais alguém aqui, gente? Não? Acho que não, né? Quem tem dúvida aqui dessa aula, então? Todo mundo entendeu essa parte do seno, cosseno e tangente? Acho que sim. Então, essa parte aqui eu vou dizer para vocês que é bem simples, tá? Na verdade, não é que é não simples, mas é fácil de entender, porque são só 3 formulinhas e a gente tem simplesmente que conseguir aplicar elas com as informações que nós temos. E as informações são poucas, tá? É simplesmente um ângulo e as informações do lado do triângulo. Diferente, essa parte a gente viu na aula passada, tinha 5 fórmulas e um monte de letra aqui para saber como é que faz, né? Então, eu posso dizer que até essa parte trigonométrica do triângulo retângulo é bem fácil
se compreender. Tá? Mas, gente, se você tem dúvida, tá? Você pode mandar uma mensagem aí, pode falar para mim que eu tento esclarecer a dúvida sua, tá? Como eu acho o ângulo? Ah, muito bem. Olha só, então. Deve ser a internet sua. Ixi. Caiu tudo a live? Ai, meu Deus do céu. Mãe. Gente, vocês estão aí ainda? Dá para ouvir? Alô? Não consigo. Ah. Gente, ixi. Alô? Caiu? O que aconteceu? Acho que lagou demais. F. Acho que caiu, deu uma oscilação aqui na internet. Deixa eu tentar responder a pergunta do Danilo lá. Acho que voltou. Voltou? Voltou. Ah, eu acho que sim. Cadê? Eu quero desenhar. Aqui. Imagina então, ó, que a gente tem um triângulo. Certo? E eu quero descobrir o valor do ângulo, né? Eu não tenho o valor do ângulo, vamos descobrir. Vou falar aqui que eu tenho informação dos lados, né? Tem informação que aqui é 4 e aqui é 5. Daí como é que faz? Bom, primeiro eu tenho que especificar que ângulo eu estou querendo descobrir. Se é esse aqui de cima ou se é esse aqui de baixo. Tá? Eu quero descobrir os dois. Tá? Então fica simples a questão. Só descobrir os dois ângulos. A informação que a gente tem aqui é da hipotenusa e do cateto. Qual cateto? Aí a gente tem que trabalhar qual ângulo nós iremos primeiro. Se eu quero descobrir o ângulo que está aqui em cima primeiro, ó, esse ângulo aqui que eu vou chamar de x, depois o y, então esse cateto aqui, o 4, vai ser nosso cateto adjacente. E se eu tenho o cateto adjacente e eu quero saber o valor dos ângulos ali, como é que eu vou trabalhar com isso? Ó, eu tenho a informação, então, eu tenho que descobrir esse ângulo. Eu tenho o cateto adjacente à hipotenusa, a gente vai simplesmente fazer a conta de quem? Adjacente à hipotenusa é o cosseno. O cosseno do ângulo x vai ser igual a quem? 4 dividido por 5. Tá? Só que aqui a gente chega numa situação em que 4 por 5 vai simplesmente me dar um número decimal. Eu não vou ter um número certo, né? Um valor estimado para descobrir. O que você pode fazer, né, na sua situação? Ou o exercício tem que te dar alguma informação, você conseguir achar aquele x. Como eu disse, você pega aqui, faz a divisão 4 por 5, achou lá 0,8, certo? Então o que você vai fazer? Vai olhar naquela tabela gigante. Qual que é a informação que dá 0,8 no seu cosseno? Deixa eu tirar aqui, ó. 0,8 no cosseno vai ser
aproximadamente, ó, esse ângulo aqui de cima, ó, 36. Então, o ângulo que você está buscando ali no X, esse caso vai ser o 36, porque ele é aproximadamente 0,8. Entendeu, Danilo? Entendi. Certo? Só que esse tipo de Ai. informação de achar o ângulo é raro de acontecer, tá? É difícil o exercício pedir para você achar o ângulo. O que mais pede é achar as laterais e ele te dá a informação dos ângulos, tá? Mas se isso acontecer, como eu disse, analisa com a informação que você tem e aí você faz as continhas, observa na tabela trigonométrica qual é o valor mais aproximado para chegar naquele valor, certo? Naquele ângulo. Ou pode acontecer situações como aconteceu nessa daqui, ó, nesse exercício. Eu fiz o quê? Ó, eu fiz o seno, ele deu exatamente meio. Que seno que eu sei que dá meio? O seno de 30. Tá vendo? Certo? Tudo bem? Alô? Entendi. Então é isso, gente. Daí, ficou essa aula aqui dessa forma. A próxima aula, então, a gente vai ver a trigonomia em qualquer triângulo daí. E vão ser somente duas leis, né? Que é a lei do seno e do cosseno, que nós vamos trabalhar. Com ela, a gente vai conseguir achar o valor de qualquer triângulo que for que tiver aí, né? Não seja retângulo, porque ela não vai funcionar no triângulo retângulo, mas sim nos outros. Chegou mais alguém aqui? Acho que não, né? Só para lembrar a Ana, né? Ana Liz, que ela tem que me enviar o segundo trabalho ainda, né? Todos não estão aparecendo nas lives, então nem adianta eu falar. Bom, espero que vocês tenham entendido essa parte, então. Se ficou qualquer dúvida, gente, manda mensagem lá no grupo. Eu tô lá, né, agora. Eu tento responder vocês, tá? Qualquer coisa, se Só você a não quiser mandar no próxima. grupo, manda em privado, tá? E aí eu tento responder. Tá bom? Então, vamos almoçar agora. Eu tô com fome. E até mais, gente. Tenham um bom dia. Pra você Falou. também. Falou.